Nesta manhã vamos partilhar a palavra de Deus, como é costume, e vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver que quando Deus fala, no momento em que Deus fala, na hora em que Deus fala, tudo muda. Grande é o Senhor, poderoso. Esta é a grande verdade. Quando Deus fala, tudo muda. Amém. Deus, glória a Deus. Muda mesmo. Amém. Há pessoas que não têm esta consciência. Grande Deus. Às vezes não se vê logo. Mas a primeira coisa a mudar é aquilo que não se vê. Porque o mundo espiritual é mais real que o mundo físico aparente. Amém. É muito importante que nós possamos ter esta consciência. Amém. O mundo espiritual é mais real do que aquilo que se vê. Amém. Amém? Amém. Vou convidar os irmãos a abrir as primeiras páginas da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 3. A palavra de Deus muda as circunstâncias. Amém. Deus não está dependente da nossa crença para mudar as circunstâncias. Glória a Deus. Porque Deus muda as circunstâncias pela sua palavra. Gênesis, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte. E disse Deus falou, haja luz. Amém. E houve luz. Amém. Não importa se tu crês ou não crês. Deus disse e aconteceu. Amém. Amém. Então a palavra de Deus transforma as circunstâncias. Amém. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Amém. Alguns podem pensar, mas a palavra de Deus é um livro. Sim, hoje a palavra de Deus é um livro. Mas a palavra de Deus é mais do que um livro. Glória a Jesus. Tudo que se vê e tudo que não se vê foi criado pela palavra de Deus. Amém. Tudo que se vê e que não se vê foi criado pela palavra de Deus. Amém. É tão interessante que quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, o livro dos princípios de todas as coisas, Deus começa por dizer, haja luz. No verso 1 nós podemos começar a ler, porque é assim que começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus todas as coisas, o céu e a terra. Meus irmãos, será que esta descrição de Deus é de um Deus imperfeito? Eu estou a fazer uma pergunta. Será que é de um Deus imperfeito? Não. Porquê é que o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia? E havia trevas sobre a face do abismo. Primeiro ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas não ficamos por aqui. O que é que diz a seguir? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio do rebuliço, crê-se que houve um rebuliço entre o verso 1 e o verso 2. Crê-se que houve uma grande revolta nos ares entre o verso 1 e o verso 2.
E por isso encontramos a descrição que a terra era sem forma e vazia. No entanto, amém, no meio da confusão, no meio do caos, o Espírito estava lá. Amém. Amém? E depois começa a descrição da própria criação. Haja luz, disse Deus, e houve luz. Anos mais tarde, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Amém. A luz que estava no início, antes de todas as coisas, agora estava bem mais perto. E ele disse, com as suas próprias palavras: eu sou a luz do mundo. No entanto, as coisas não ficaram por aqui. O próprio Senhor Jesus virou-se para os seus discípulos, virou-se para aqueles que o seguiam e disse: vós sois a luz do mundo. Amém. Vós sois a luz do mundo. Sem a luz, há trevas. Ninguém consegue andar sem luz. À noite, é natural que as pessoas carreguem num interruptor para acender a luz, ou acender velas, ou acender as lâmpadas, as lamparinas. O salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É tão interessante que quando nós olhamos para esta descrição do salmista, ele diz: lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés neste momento presente. Neste momento que eu estou a caminhar, eu preciso de luz. E depois continua a descrição dizendo que luz, a palavra de Deus, é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz tanto para o meu presente como para o meu futuro. A palavra de Deus deve ser luz que me deve ser alumiar hoje, agora, daqui a pouco, amanhã e depois. Amém. Jesus disse certa vez: para Deus tudo é possível. Porquê que Jesus diz estas palavras? Para Deus tudo é possível. Porque Ele consegue mostrar-nos, dar-nos luz, mesmo no meio da escuridão. No meio da escuridão vem Jesus dar-nos luz. No meio da escuridão, Jesus vem e diz: para Deus tudo é possível. Quantos de nós já experimentou as impossibilidades tornarem-se possibilidades? Quantos de nós já viu situações que aparentemente não viam saída, mas na hora de Deus, no kairos de Deus, Deus fez o impossível acontecer. A palavra de Deus tem o poder de mudar qualquer, eu vou repetir, qualquer circunstância, trazendo luz onde há trevas, trazendo luz onde há caos. Porque é que as pessoas muitas vezes não sabem para
onde se virar. Para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. Porquê? Porque não têm luz. Porque não têm direção. Porque não sabem por onde caminhar. Porque estão no meio das trevas. Quando Deus fala, tudo pode ser transformado. É importante, é muito importante, que cada um de nós esteja consciente que a palavra de Deus, tem uma direção e tem um propósito. A palavra de Deus não foi escrita somente para eu ler como uma novela. A palavra de Deus tem vida. Amém. A questão é que muitas pessoas ainda não descobriram essa verdade. Mas esta palavra tem vida. No momento em que você descobrir que esta palavra tem vida, a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir. No momento em que você entenda que esta palavra tem vida, a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz: eu sei, Deus está a falar, eu sei, Deus a dizer, eu sei os teus pensamentos. Eu conheço os teus pensamentos que tenho acerca de ti, pensamentos de paz e não de mal, para acontecer o fim que esperas. Deus sabe. A questão é que nós estamos limitados a um tempo, a uma hora. Limitamos Deus ao nosso calendário, à nossa agenda. E Deus move-se para além da nossa agenda. Amém. Deus move-se para além do nosso calendário. Quando Deus fala, Deus nos guia e Deus revela o seu próprio propósito para cada um de nós. Amém? A palavra de Deus rompe. A palavra de Deus rompe as cadeias. As cadeias que nos prendem e nos libertam. Se tivermos consciência que esta palavra é vida. Amém. Se nós tivermos consciência que esta palavra é vida, então nós podemos ver as coisas acontecer. A questão é que nós não podemos limitar Deus ao nosso raciocínio. Nós não podemos limitar Deus aos nossos achismos. Nós não podemos limitar Deus às opiniões restritas, limitadas. O profeta Isaías 55, 11 diz: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, sem que aconteça aquilo que eu planeei e prosperar naquilo para o qual eu a enviei. Amém. Deus, quando envia uma palavra, Deus envia uma palavra com um propósito. E isso vai cumprir-se. As coisas vão se cumprir. Pergunta os irmãos: quando? Como? Não façam essas perguntas. Não vale a pena fazer essas perguntas. Acredite e receba. Amém. Porque tudo acontece no tempo de Deus. Quando Deus fala, a sua palavra rompe qualquer tipo de atadura, sara qualquer tipo de coração, traz liberdade para cada homem, para cada mulher. Nada permanece igual quando Deus fala através da sua palavra. Quem crê? Quem crê? Se crê? Se crê? Então você tem que viver segundo a sua crença. Agora, qual é a sua crença? É uma crença limitante ou
ou é uma crença no eterno? Se você crê, as coisas acontecem. Eu quero-vos ensinar hoje um pequeno segredo. Todos nós, todas as pessoas, dizem assim da boca para fora: eu creio. É normal. Eu creio. Se eu creio, mesmo de coração, com toda a minha força, com toda a minha mente, então eu tenho que honrar aquilo que eu creio. Amém. Eu tenho que viver em função, vou repetir, eu tenho que viver em função daquilo que eu creio. Amém. Não é eu dizer que eu creio e depois quando as coisas correm mal, então, não há então. Mesmo quando as coisas correm mal, eu tenho que dizer eu creio. Amém. Glória a Deus. Amém. Imagine Pedro dentro do barco. Uma grande tempestade foi levantada. Havia trevas, havia caos. Não havia conforto. E de repente, no meio do escuro, há uma sombra. E essa sombra começa a aproximar-se. E Pedro começa a olhar para aquela figura que começa a aproximar-se. E começa a ver o seu Mestre Jesus a andar sobre as águas. Pedro diz: se realmente és tu, manda-me eu ir ter contigo. Isto não tem lógica nenhuma, não é? Estamos a falar, andar sobre as águas. Não faz sentido. No físico, isto não faz sentido. Mas Jesus disse: vem. Eu não sei, não há descrição do que é que Jesus pensou, do que é que Pedro pensou, perdão. Não há essa descrição. Mas vamos imaginar cada um de nós naquela posição, na posição de Pedro. Jesus disse: vem. Imagine. De certa forma, Pedro estava seguro. Com vento, com tempestade, mas estava seguro, estava dentro do barco. Esta semana eu vi imagens das pessoas a atravessar o rio Tejo com coletes, porque houve tempestade. No entanto, dentro do barco está relativamente seguro. Mas Jesus diz assim: sai da tua segurança. Porque enquanto está no barco, está pronto, a coisa abana, mas tudo no barco. Não é? Sinto algum frio, o barco balança, mas estou no barco. Agora Jesus está a dizer para Pedro: sai daí. Note que era escuro. Porque sempre que há trovoada, sempre que há vento, vendaval, é mais escuro. O mesmo Jesus que tinha dito: eu sou a luz, é o mesmo Jesus agora que está a dizer: vem. Vem. Sai. Desprende da tua segurança. Sai do teu comodismo. Sai da tua segurança. Muitas vezes nós estamos numa posição de segurança porque pensamos que aquilo que eu fiz toda a vida me dá uma certa segurança.
Eu quero vos dizer que Jesus está a dizer: sai da tua segurança. Sai daquilo que é confortável. Sai daquilo que supostamente te protege. Por isso é que eu disse: se você crê mesmo realmente, tem que honrar aquilo que você crê. Então tem que agir em conformidade com a sua crença. Quem crê deve honrar aquilo que crê. O certo dia, Jesus andava sempre de um lado para o outro, de cidade em cidade, de vila em vila. De um momento para o outro, aparece um oficial perante Jesus e diz: olha, o meu criado está doente, lança uma palavra para ele ficar curado. Era um oficial romano. Ele tinha noção da autoridade que certas pessoas tinham. Ele tinha noção da autoridade que ele tinha noção da autoridade dos seus superiores. E também tinha noção da autoridade da palavra de Deus falada pela boca do Verbo Jesus. Amém. Ele disse: lança uma palavra e o meu criado ficará curado. Quantas vezes nós temos que ter esta consciência? Não é preciso fazer muita coisa. É preciso eu acreditar e honrar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, disse o centurião, o oficial, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda, envia uma palavra e o meu rapaz será curado. A palavra é suficiente. Porque a palavra é o Verbo. Amém. O Verbo é Jesus. Amém. O Verbo estava no início, antes de todas as coisas. Jesus disse: eu sou a luz. Amém. Outro episódio, por exemplo, também com Pedro. Pedro era o mestre da pesca. Aquilo que se chama vulgarmente mestre treineiro. Sabia quando havia peixe, quando não havia peixe. Sabia as marés altas, as marés baixas. Conhecia tudo. Há pescadores que são sábios. Pedro era um deles. Mas conta a história que toda a noite estavam na pesca e nada aconteceu. Quase pela manhã encontram Jesus. Jesus disse: lança para o outro lado a rede. Lança para o outro lado a rede. Às vezes precisamos desta luz, desta iluminação, desta indicação. Não está a dar bem assim? Faz de outra forma. Amém. Amém. Porquê que nós persistimos e persistimos e persistimos no erro? Temos que ouvir a palavra de Deus. Não dá? Faz de outra forma. Por isso é que Jesus diz a Pedro: tiveste toda a noite, não é? Perdeste toda a noite. Não aconteceu nada. Lança a rede para o outro lado. E note uma coisa, Jesus estava a falar com um mestre da pesca. Nós podemos pensar assim: bom, mas há quantas horas eu estou aqui? Qual o frio que eu apanhei? O desconforto que eu sofri? Jesus disse: lançar a rede para o outro lado. Já experimentaste tudo, não é? Já fizeste tudo, já perdeste o tempo todo.
Já gastaste tudo. Não está a dar? Faz de outra forma. Vira para Deus e pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Lança a rede para o outro lado. Lança a rede para o outro lado. E diz Pedro: trabalhei toda a noite e nada resultado. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Já fiz tudo o que era possível. Tudo o que era impossível. Já esgotei as minhas forças. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra. Esta é uma grande questão. Sobre a tua palavra eu vou fazer de outra forma. Quantas vezes nós damos este passo? Sobre a palavra de Deus eu vou fazer de outra forma. Jesus disse: examinais as Escrituras. Toda a gente lê as Escrituras. Os sábios leem as Escrituras. Porque julgam ter nelas a vida eterna. E é verdade, é mesmo verdade, porque elas testificam acerca de mim, disse Jesus. Mas não fiquem somente no analisar. Há uns anos atrás eu ouvi um homem de Deus, já partiu para agora. Sabe que naquela noite Deus mexeu com a minha vida. Porque eu sou daqueles que gosto de estudar e não tem mal estudar e não tem mal pesquisar. Mas por vezes nós estudamos tanto que damos mais lugar à ciência do que a Deus. Uma vez um homem de Deus disse-me: deixa de ser teólogo e prega a palavra de Deus. E esta é a grande verdade. É bom nós sabermos os quês e os porquês, mas não podemos ficar aí. Temos que dar sempre aquele tempo, aquele momento a Deus. Deus, isto não está a dar resultado. Agora o que é que eu vou fazer? Lança a rede para o outro lado. Estás a perder tempo a procurar respostas, a examinar as Escrituras. Lança a rede para o outro lado. Você crê na palavra de Deus? Crê que Deus pode transformar as suas circunstâncias? Crê que Deus pode mudar a sua direção, o seu propósito em relação às suas situações, à sua vida? Crê que Deus pode romper cadeias? Amém? Então, nós todos precisamos de estar conscientes e viver segundo o efeito ou a consequência da palavra que nós honramos. Se eu digo que creio, então eu devo viver segundo isso. Eu creio. Eu vou dizer, meus irmãos, esta é uma grande verdade. Eu creio em Deus quando não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu creio em Deus quando eu abro o frigorífico e não está lá comida. Eu creio em Deus quando abro a despensa e não está lá arroz, não está lá massa. Eu creio em Deus quando os carros andam mesmo sem combustível. Amém? Amém. Nós já andamos com o carro sem combustível e ele andou. Porque quando Deus quer mostrar que Ele é Deus, as coisas acontecem. Será que eu honro a Deus? Ou só palavras? Por isso, nesta manhã, o desafio é: vamos orar ao Senhor, para que aquilo que sai da nossa boca, do nosso coração, seja a palavra de Deus e não seja o meu achismo e não seja aquilo que as pessoas dizem. Seja Deus a falar. Porque
Porque Ele é que é a nossa luz. Amém. Quando nós precisamos de luz, nós temos a palavra do Senhor. Amém. E quanto mais nós caminhamos na direção da luz, mais nós vamos perceber, entender aquilo que Ele quer para nós. Quantas vezes persistimos e persistimos e persistimos no erro e a coisa não funciona. Pergunto, tal e qual como Pedro, é para caminhar nas águas? É para lançar a rede para o outro lado? É para fazer o quê, Senhor? Quantas vezes esquecemos de consultar a Deus para termos luz para aquilo que precisamos de fazer? Ouvimos opiniões as mais diversas. Dos amigos, dos vizinhos, dos especialistas neste e naquele assunto. Quando Deus é especialista em tudo. Sabia que Deus é especialista em tudo? Se Deus criou todas as coisas, Ele sabe tudo. Se Deus criou todas as coisas, Ele sabe tudo. Então consulta Deus. Não consulta os homens. Amém. Glória a Deus. Pergunta a Deus o que vai fazer quando sair daqui. Pergunta a Deus o que vai fazer quando sair daqui. Há momentos da vida em que Deus muda completamente a trajetória. Estava ontem eu a ler uma história assim. Um homem, um pastor, foi convidado para ir a uma conferência com o maior pastor do mundo, na altura, David M. Michel. Que por acaso eu tive o prazer de estar junto a esta pessoa. E o pastor David M. Michel estava a fazer uma cruzada num certo sítio, uma conferência. E este pastor foi convidado para ir a essa conferência. E era natural que ele fosse àquele lugar para até ajudar o pastor David M. Michel ou para receber. Mas quando o pastor David M. Michel estava a ministrar a oração às pessoas e estava a chamar pessoas para virem a receber a oração num estádio muito grande, este pastor que estava numa bancada, o Espírito Santo fala com ele e diz para ele: este homem que passou agora por ti, vai atrás dele e ora por ele. E ele estava num país em que não falava a língua dele. Ele disse: mas eu só sei falar português. Português do Brasil, mas era português. Ele não vai perceber. E o Espírito Santo diz para ele: vai atrás dele e vai orar por ele. E o homem passou por ele, chegou à frente, caiu no chão. E este pastor ouviu a voz de Deus, ouviu a direção de Deus, ouviu a luz de Deus e vai e orou. Passados uns momentos, este homem que estava ali na frente, que era estrangeiro, recebeu a oração e foi testemunhar. E o testemunho dele dizia: hoje seria a última vez que eu viria a um culto, porque eu dei a última chance a Deus. E eu pedi a Deus que Deus usasse alguém que orasse por mim em português, porque ele era estrangeiro, mas ele entendia a língua portuguesa. Este pastor não sabia.
E Deus confirmou àquele homem o seu propósito, a sua direção. Salvou aquele homem com um propósito que usou um outro pastor que não tinha muito a ver com a conferência. Até pensava que ia somente receber, mas ele foi ministrar uma oração para aquela vida ser recuperada. Você pode ser usado por Deus no momento, na hora e no sítio que Deus dirigir. Até no trabalho. Você pode ser usado por Deus em qualquer lugar. Porque quando Deus fala, Deus tem um propósito. Amém? Então nesta manhã vamos ficar de pé. E vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Jesus. Sabemos que o mundo anda em trevas. Mas nós estamos em Ti, Senhor. Tu és a luz. E nós vivemos contigo para alumiar este mundo. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua presença em nós, para que nós possamos receber a Tua direção, a Tua luz, a Tua palavra, Senhor. Nesta manhã, que cada um de nós possa receber a Tua direção, a Tua palavra, Senhor. Possa receber aquilo que Tu tens para nós, Senhor. E se por acaso Tu tens dito a cada um de nós para lançarmos a rede para o outro lado, para fazermos outra coisa que talvez não é lógica, talvez não é racional, mas é a Tua palavra, é a Tua direção. Ajuda-nos a honrar a Tua palavra, a crer em Ti de uma forma firme, no nome e no poder de Jesus.